O controlador de carga do tipo PWM, se ele não tiver uma entrada especial, ele vai ter o mesmo nível de perdas que tem um controlador de carga do tipo shunt. Aqui ele coloca o painel fotovoltaico em contato direto com o banco de baterias de qualquer maneira. Essa função é diferenciada no caso dos controladores de carga do tipo MPPT. Um controlador de carga do tipo MPPT possui na sua entrada um conversor corrente contínua para corrente contínua. É do mesmo jeito que funcionam os inversores interativos. O inversor interativo também tem um MPPT. O MPPT recebe tensão e corrente variáveis na sua entrada e na saída ele entrega tensões estabilizadas, né? Lembrando que se ele entrega em PWM, ele apresenta 3 ou 4 níveis de tensão. Tensão é estabilizada, mas a corrente é variável. A corrente varia de acordo ao estágio de carga do banco de baterias e varia também de acordo com a quantidade de potência elétrica que o inversor está recebendo do arranjo fotovoltaico. Quanto mais potência elétrica, mais energia ele tem para entregar mais tensão e mais corrente disponíveis. Se o estágio de carga da bateria for o estágio final, o estágio de flutuação, mesmo que esteja só a pino, o controlador de cargas não vai entregar toda essa corrente elétrica para o banco de baterias, ele vai regular, evitando a sobrecarga das baterias. Falando em sobrecarga, os controladores de carga do tipo PWM conseguem aplicar uma sobrecarga homeopática no banco de baterias. O que é essa sobrecarga homeopática? Lembra que o banco de baterias pode sofrer do efeito de envelhecimento chamado de estratificação do eletrólito, que é quando o eletrólito se acumula na parte inferior e vai formando estratos até chegar à parte de cima que não tem nada? Então, a cada 6 meses a gente vai lá e sacode as baterias. Mas o controlador de cargas pode aplicar uma pequena sobrecarga no banco de baterias, suficiente só para gerar algumas bolhas de gás, né, hidrogênio e oxigênio, e esses gases, quando vão subindo, acabam misturando o eletrólito. Tem que ser uma pequena sobrecarga. Essa sobrecarga não pode demorar muito, senão a perda de água é muito grande e o efeito para as baterias será mais nocivo do que benéfico. Os controladores de carga com PWM conseguem realizar essa função. Quando chega aqui no estágio de flutuação, depois de algumas horas, eles voltam para a tensão no estágio de absorção, só que a corrente continua baixa, e aí o controlador de cargas força uma pequena sobrecarga na bateria só para gerar um pequeno efeito de gaseamento, o suficiente para misturar o eletrólito. Isso é feito só por algumas horas, quando tem radiação solar suficiente. Os controladores de carga mais sofisticados têm essa função. É o seguinte, baterias de eletrólito imobilizado não pode receber esta sobrecarga homeopática. A bateria de eletrólito imobilizado não precisa, e se houver um aumento de pressão no interior, a bateria pode, a válvula não aguenta, não dá tempo dela dissipar toda essa pressão, a bateria pode explodir. O que acontece se a gente pegar um controlador de cargas que tem ajuste para 2 tipos de baterias, como este modelo aqui do fabricante Morningstar, atuando neste jumper, né? Você programa o controlador de cargas para trabalhar com bateria selada ou bateria de eletrólito líquido. Se você tira esse jumper, ele vai trabalhar com bateria de eletrólito líquido. Se você ligar uma bateria de eletrólito imobilizado, ele vai tentar, ao final da carga, dar uma sobrecarga na bateria e aí pode danificá-la. Se você deixar o jumper, ele vai estar ajustado para trabalhar com bateria de eletrólito líquido. Se você ligar a bateria de eletrólito ele vai estar ajustado para trabalhar com bateria de eletrólito imobilizado, perdão. Se você ligar a bateria de eletrólito líquido, ele não vai dar essa sobrecarga homeopática. A bateria de eletrólito líquido vai provavelmente viver alguns meses a menos devido à estratificação do eletrólito. Só que a bateria de eletrólito imobilizado, ela poderia, durante a primeira descarga, já vir a ser severamente danificada pelo controlador de cargas. Então é importantíssimo conhecer o dispositivo, ler o manual de instruções e verificar quais ajustes são feitos. Em controladores de carga maiores, geralmente essas configurações são feitas numa base de dip switches, que são esses botõezinhos pequenininhos aqui. Você lê o manual, vê as indicações e vê em que posição que se coloca o dip switch. Cada fabricante, cada modelo tem lá sua forma de programação. E é claro, existem controladores de cargas que são feitos para um tipo de bateria.
Então, na hora da aquisição, verifica que tipo de bateria que você vai trabalhar e se aquele modelo é ou não adequado para trabalhar com aquele tipo de bateria que você vai utilizar no projeto. Modelos de controlador com MPPT têm preço muito superior aos controladores de carga sem MPPT, os modelos mais humildes. Geralmente eles custam quase o dobro. Hoje em dia, com alguns fabricantes alternativos, a gente tem diferenças de preço muito menores. Mas a dica é, se você vai trabalhar com um sistema fotovoltaico grande, que precisa gerar mais do que 2 kWh por dia, é muito interessante trabalhar com controlador de carga com MPPT, porque com controlador de carga com MPPT há um aproveitamento maior da energia gerada pelo arranjo fotovoltaico. E isso pode significar, inclusive, economia de módulos fotovoltaicos. Mas, quando se trabalha com pequenas cargas, né, para se gerar menos do que 1 kWh por dia, geralmente não compensa trabalhar com controlador de carga com MPPT. O preço do controlador de carga, o preço do custo dele no projeto, às vezes não compensa a quantidade de módulos fotovoltaicos que você vai utilizar. Entre 1 e 2 kWh por dia de energia a ser gerada. Nós veremos isso durante a aula de dimensionamento do sistema fotovoltaico isolado. Entre 1 e 2 kWh de energia a ser gerada diariamente. Verifica o projeto. Vai lá, faz o projeto, faz 2 vezes, utilizando o controlador de carga com MPPT e não utilizando o controlador de carga com MPPT. De 2 para cima, de 2 kWh para cima, geralmente não é interessante utilizar controlador de carga comum. Acaba sendo mais caro. Quando é para gerar menos de 1 kWh por dia a menos, geralmente utilizar o controlador de carga com MPPT, comercialmente falando, não é a melhor opção. E entre 1 e 2 kWh de energia a ser gerada diariamente, a energia para as cargas, é interessante você analisar o projeto caso a caso.